Fala aí, internet! Na atividade de hoje a gente vai fazer um simulador de grupos e coletivos. Sabe, um cardume de peixe, um bando de aves, uma manada de elefantes. E para fazer isso a gente vai usar a funcionalidade de clones do Scratch e vai fazer uma técnica de movimento para eles sempre ficarem espalhados e seguindo o mouse. E para começar, você já sabe, né? Entre em scratch.mit.edu, faz login na sua conta, clique em criar e já apaga aquele ator inicial que o projeto do Scratch dá pra gente. E a primeira coisa que eu quero preparar aqui é um cenário. Então, o meu grupo vai ser um bando de aves, uma pombinha da paz. Então, eu vou pegar um cenário onde as pombas podem se camuflar. Vou clicar em selecionar cenário aqui e vou pegar alguma coisa no céu. Aqui, ó, slopes, colinas. E agora eu vou procurar o animal principal. Selecionar um ator. E eu vou procurar por pombinha. Aqui, ó, dove. Essa pombinha, ela tá meio grande. Vou deixar ela no tamanho 40. E se você for ver, olha as fantasias que essa pomba tem. Uma batendo asa pra cima e outra pra baixo. E olha se a gente fica trocando uma depois da outra. Dá um efeito de movimento, né? Então, o primeiro código que a gente vai fazer aqui é um motorzinho que fica trocando a fantasia da pombinha pra parecer que ela tá batendo asas. Então, vou começar com uma bandeira verde. E eu vou colocar um bloco sempre aqui. E a cada, deixa eu colocar 0.3, e esse numerinho você pode mudar conforme a sua necessidade. Cada 0.3 segundos eu vou trocar minha fantasia. Olha o que acontece aqui. Vou até deixar um pouquinho mais rápido. Ó, 0.2. Só que essa pomba ela não vai ficar flutuando no ar, ela vai ter que se movimentar. E o movimento dela vai ser seguir o nosso mouse. A gente já fez algumas vezes isso aqui. Vamos relembrar como a gente faz. Existe esse bloco aqui, ó, vá para tananã. E eu poderia usar ele vá para ponteiro do mouse. E se eu colocar ele no motorzinho aqui, ó, quando eu clicar, ele vai uma vez para o ponteiro do mouse. Para ele ficar indo todas as vezes, eu vou colocar um bloco sempre. E aí ele fica o tempo todo indo para o ponteiro do mouse. Ó como é que funciona. Só que eu não quero que ela fique exatamente no ponteiro do mouse. Sabe o que eu quero? Eu quero que ela deslize para o ponteiro do mouse. Ela vá devagarzinho para ele. Então, ao invés de usar o bloco vá para, eu vou usar o bloco deslize tananã. Ó, então eu vou colocar deslize por 0.5 segundos até o ponteiro do mouse. Ó, então a gente trocou o vá para pelo deslize. Vamos ver aqui como é que funciona. Ó. Então agora ele segue o mouse, tá vendo? É um efeito melhor, né? Porque antes ele tava grudado no mouse o tempo todo. Só que todo mundo sabe que as pombas não gostam de andar sozinhas, elas só andam em bando. Então a gente vai usar a funcionalidade de clone do Scratch para fazer uma família para essa pomba. Vai, um grupo de amigos lá, amigos da rua. Então vamos lá. Ao invés de fazer tudo isso quando a bandeira verde for clicada, na verdade eu vou fazer isso sempre que um novo clone aparecer. Que só uma pomba faça tudo isso. Eu quero que todos os clones façam isso. Então, olha o truque. Vou tirar esses dois blocos de topete aqui e vou trocar pelos blocos de topete do quando eu começar como um clone. Só que agora nosso jogo não faz nada, porque essa pomba aqui, ela é a pomba original. Ela não é um clone. E agora, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pra clonar essa pomba original, lembra como a gente faz? Eu vou vir aqui quando a bandeira for clicada, aí eu vou repetir 10 vezes. Pode ser 10 clones? No seu pode ser vários. Pode ser 20, pode ser 15. Só não vai exagerar, senão não cabe na tela. E aqui, ó, cria um clone deste ator. Olha o que acontece. Já temos um grupo de pomba. Mas a gente tem alguns problemas aqui. Primeira coisa, as pombas estão tudo grudadas uma na outra. Segunda coisa, a pomba original tá parada aqui. O que a gente faz com a pomba original? Olha esse truque. Quando terminar de colocar todas as pombas, eu vou esconder a pomba original assim, ó. Ó, agora não tem a original parada. Vamos começar o jogo de novo. Opa! O que aconteceu que não tem mais pomba? Aqui a gente escondeu a original, lembra? Então, quando começar o jogo, a gente tem que lembrar de mostrar ela. Então, ele vai mostrar, criar os clones e sumir. Ó, toda vez. Só que as pombas estão aqui, né? Daí elas estão totalmente grudadas uma na outra. Não é assim que as pombas funcionam na vida real. E agora chegou uma parte desafiadora. Como a gente faz para as pombas não ficarem grudadas no mouse? Eu quero que algumas pombas fiquem um pouquinho para a direita, outras para a esquerda, outras para baixo, para cima, de uma forma um pouco aleatória. Essa palavra te traz alguma memória? Ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu não consigo controlar o X e o Y certinho se eu usar esse bloco aqui, ó. Porque aqui eu posso sempre ir para o ponteiro do mouse ou para uma posição aleatória. Vamos fazer um teste da posição aleatória aqui, vamos ver o que acontece. Elas estão indo, mas tá vendo que elas não estão seguindo o mouse?
Eu gostei desse efeito, mas não é assim que a gente quer que fique o nosso simulador. A gente quer que as pombas sempre sigam o mouse. Então, ao invés de usar esse posição aleatória, eu vou usar outro bloco deslize. Só que esse aqui, ó, eu vou poder pôr o X e o Y da pomba. Ó, vou trocar aqui para 0.5. E qual que vai ser o X e o Y? Bom, eu vou começar igual estava antes. O meu X é a posição X do mouse e o meu Y é a posição Y do mouse. E ó, por enquanto, esse bloco e esse bloco aqui, ó, são a mesma coisa. Ó, a posição ponteira do mouse. Então, esse bloco de deslize tananã até a posição X do mouse e a posição Y do mouse é a mesma coisa que esse aqui do ponteiro do mouse. Vamos só testar ele para ver se tá isso certo mesmo. Ó, tá certo, tá indo pro ponteiro do mouse certinho. E a gente pode fazer uma coisa especial nele. E se a gente quiser o X e a gente quiser adicionar alguma coisinha aqui no X para elas irem um pouco para a direita? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o mais e aí vai ser posição X do mouse mais 20. Olha o que acontece com as pombas. Elas não estão no mouse, tá vendo que elas estão um pouquinho para a direita? Deixa eu colocar mais 50 aqui. Elas não estão no mouse, elas estão 50 para a direita. E se algumas forem 50 para a direita, outras forem 50 para a esquerda, e aí aqui no Y a gente faz a mesma coisa para cima e para baixo. Como a gente poderia fazer para, ao invés de ser um 50 aqui, às vezes ser um menos 50, às vezes ser um 50, às vezes ser um menos 10, vamos usar um número aleatório. Então, ó, se eu colocar um número aleatório entre menos 50 e 50, sempre que eu clicar, ó, 35, menos 20, menos 12, ele sempre vai trazer um número diferente aqui. E eu posso somar a posição X do mouse com isso. O que isso tem a ver? Por que eu tô fazendo isso? Ó o efeito que causou. Presta atenção que agora nem todas as pombas vão ficar no mesmo lugar. Ó. Tá vendo que elas estão umas para a direita e outras para a esquerda? Então elas não estão mais no mouse, elas estão ao redor do mouse. Tudo isso porque a gente colocou aquele aleatório somando a posição do mouse. E agora, você consegue pensar como a gente faria isso para cima e para baixo? Acertou! É só fazer a mesma coisa no Y. Então, ao invés de usar o posição Y do mouse, que é sempre exatamente no ponteiro, eu vou colocar esse bloco de mais aqui, ó, vamos somar, e eu vou pôr um número aleatório aqui, ó, entre menos 50 e 50. E aí ele foi pro bloco Y aqui. Pera aí, que agora tá difícil de ver porque o bloco tá muito grande. Só pra resumir, eu tenho esses dois blocos novos aqui, e aí esse bloco aqui, eu vou jogar ele nesse quadradinho aqui, e esse bloco todo ali, eu vou jogar nesse quadradinho aqui. Então, minha tela vai ficar meio pequena, então vai ficar difícil de ver. Mas o que eu vou fazer é isso que eu desenhei. Então, ó, a primeira coisa, joguei um aqui. E agora, a segunda coisa, joguei um no Y. Então, olha o tamanho do bloco que ficou. 1 quilômetro de estrada. Deslize por 0,5 segundos até. Aí tem a posição do mouse e um aleatóriozinho. Então, vai ser mais ou menos perto da posição do mouse, X. E agora o Y é a posição Y do mouse mais esse aleatóriozinho de menos 50. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Opa! Então agora, olha o que acontece com as pombas. Elas estão daquele jeito mais bagunçado, elas estão em grupo. Mas você percebe que ela ainda tá seguindo o mouse? É igual um inseto perto da luz, só que esse daqui é a pomba e o mouse. E agora, antes de continuar, eu quero que você brinque um pouco com os números aqui, tá bom? Você quer que as pombas fiquem mais rápidas ou mais devagar? Se você quiser que elas fiquem mais rápidas, vocês deixam esse número bem pequeno aqui, ó. Ó a pomba de flash, 0.2. Essas são as pombas flash. E aí tem as pombas preguiçosas, que elas andam um pouquinho mais devagar, tá vendo? Então você escolhe. Eu vou deixar aqui 0.6. E aí esses números menos 50 e mais 50 é quantos elas vão estar espalhadas. Ó, então se eu colocar menos 5 e mais 5, você vai ver que as pombas elas vão ficar bem mais juntinhas. Tudo no junto do mouse. Agora, se eu aumentar para um número bem grandão, ó, menos 100 e 100. Aqui também, no Y também, ó, menos 100 e 100. Ó, como elas vão ficar espalhadonas. E aí você que vai escolher quão espalhadas as pombas estão. Mas essas pombinhas aqui, apesar de serem pombinhas da paz, elas vão ter um perigo no céu que vai ficar bem de olho nelas. E esse perigo vai ser um novo ator chamado Pterodáctilo. Tcharam. Vê se esse bicho não é perigoso. Ó, ele tem várias fantasias aqui. E eu quero que ele tenha o efeito de bater asa. Então eu vou mudar um pouquinho as fantasias aqui, ó, pra parecer que ele tá realmente batendo asa. Uma aberta, uma fechada. Uma aberta, uma fechada. Então deixa eu apagar essa aqui que ele tá paradinho. Eu não vou precisar dessa. Eu vou deletar essa aqui que tá com o bico pro lado. E aí ele tá, ó, aberto, fechado. Aberto. Agora eu vou duplicar o último fechado.
deixar aqui embaixo. Então, ó, aberto, fechado, aberto, fechado. Então, se a gente ficar repetindo essas fantasias, ele vai estar batendo asa. Lembra como que faz pra gente repetir a fantasia dentro de um motorzinho? Quando a bandeira verde for clicada, vou vir em controle, sempre próxima fantasia. Vamos ver como é que tá? Ele ficou meio rápido demais. Isso daqui é um pterodáctilo, não é um beija-flor, certo? O que eu vou colocar um espere aqui, ó. Vou pôr 0.4, que o pterodáctilo ele é maior, então ele bate a asa mais devagar do que as pombas. Ó, então ele tá bem grande. Eu vou até deixar ele um pouquinho menor aqui, tamanho 80. E eu vou trocar o nome dele, ó. Em vez de ser dinossauro 3, eu vou chamar de pterodáctilo. E aqui a pombinha eu vou chamar de pomba. E agora a gente quer que o nosso pterodáctilo, ele ande pelo mapa. Ele não vai ficar parado igual um bobão, né? Ele é um predador, ele tem que correr atrás das pombas. Então, vamos fazer o código de movimento do pterodáctilo. O pterodáctilo não vai seguir o mouse. Olha o que ele vai fazer. Quando começar o jogo, ele vai ficar dentro de um motorzinho, né? Com aquele sempre... E ele vai andar para frente, simplesmente. Andar para frente e quando bater na borda ele vai voltar. Olha como é que ele voa. Bom, ele tá primeiro, ele tá muito rápido, deixa eu colocar 5. Segundo, quando ele bate na parede, ele fica de ponta cabeça pra voltar. E a gente já fez isso aqui algumas vezes. Você lembra como a gente faz pro personagem não ficar girando, ele sempre olhar pra um lado ou pro outro? Esquerda, direita. Então, ó, ainda independente de onde ele tá, ele sempre vai estar em pezinho. Eu vou aproveitar e vir aqui na fantasia e eu vou clicar aqui para espelhar a fantasia para a boca dele ficar para a direita. Lembra que todas as fantasias do Scratch, se elas estiverem olhando para a direita, ela vai ficar melhor alinhada com isso daqui, ó. Quando a seta para a direita, a boquinha para a direita. Quando a seta vai para a esquerda, a boquinha tá para a esquerda. Beleza. Nosso pterodáctilo tá aqui, mas ó que estranho, ele só bate num lugar pro outro. Se a gente deixar ele um pouquinho na diagonal, ele vai fazer igual as outras coisas que a gente já tinha programado antes. Só que eu quero deixar o movimento dele um pouquinho mais aleatório, já que a gente tá nessa onda de aleatoriedades. E como a gente faz para ele fazer uma curva aleatória? Lembra que a gente tem esse gire tananã graus. E sempre que a gente clica para girar, a direção dele vai um pouquinho para lá, ó. Então imagina que ele tá voando aqui. Quando eu vou clicando, olha ele fazendo curva, tá vendo? Agora imagina se esses 15 na verdade é aleatório. Vou pegar um operador, número aleatório entre menos 15 e 15. E eu vou girar toda vez que eu mover um passo. Olha o movimento dele. Aí, ó, agora sim, tá vendo? Ele tá imprevisível. E qual vai ser a última parte, que só para deixar o nosso simulador um pouquinho mais realista, quando as pombas encostarem no pterodáctilo, elas infelizmente vão virar comida. Então aqui no código da pomba, o que a gente vai fazer, ó? No lugar que ela tá deslizando, a gente vai adicionar um bloco C. E como a gente faz para saber se essa pomba tá tocando no pterodáctilo? Lembra, a gente tem esse sensor chamado tocando em tananã. Então aqui, ó, se tocando em pterodáctilo, o que a pomba vai fazer quando ela encostar no pterodáctilo? Ela vai sumir. Então vou usar o bloco de controle aqui, ó, apaga este clone. Então lembra, ela só vai ver se tá encostando no pterodáctilo quando ela estiver parada, quando ela parar de andar. Então quando ela for mudar de direção, se ela estiver encostando no pterodáctilo, ela vai sumir, ó. Vamos ver como é que tá o jogo agora. Ó, ela sumindo. Opa, só sobrou duas. Só que esse jogo aqui ainda falta um certo realismo nele, né? Eu vou vir aqui na aba de sons da pomba e vou adicionar o som bite. Bite. De mordida. E o que esse som vai fazer? Quando ele for apagar o clone, ele vai tocar o som de mordida. E esse aqui é o nosso simulador. Vamos ver como ele ficou no final. Então tem as minhas pombas aqui, elas estão andando em grupo. Opa, pegou umas. Pegou mais, pegou mais. Então, se o seu código tem qualquer bug, fica aqui mais um pouquinho que eu vou fazer uma revisão anti-bugs. Mas antes disso, queria só te lembrar, se você puder e gostou do vídeo, curtir e compartilhar. E caso você conheça alguém que gostaria de ter aulas ao vivo gratuitas, só entrar em ensineumacriança.com.br e deixar o seu interesse lá. Muito obrigado por você assistir até aqui. E agora vamos para a revisão anti-bugs. O nosso jogo tem um cenário, que é um cenário no céu, e ele tem dois personagens. O primeiro personagem é uma pombinha. E olha o código dela aqui. O primeiro código dela é o seguinte. Existe uma pomba original, que ela fica invisível aqui, ó. Quando começa o jogo, a gente mostra essa pomba. Aí depois a gente cria 10 clones dessa pomba aqui, ó. E aí depois a gente esconde a original. Aí a original, ela vai sumir. E aí o que esses clones fazem? Bom, primeiro, os clones batem asas, né? Então eu tenho esse código aqui, ó. Quando eu começar como um clone, ele vai ter esse motorzinho sempre. E a cada 0.2 segundos, é um negócio bem rápido, ele troca de fantasia.
fantasia. E quais são as fantasias dela? Aqui, ó, asa pra cima, asa pra baixo. E aí, quando ele faz esse efeito, ela fica com o efeito de bater asas. E aí, o nosso outro bloco, na verdade é um blocão horizontal, faz o seguinte. Também é quando começar como um clone, e ele também é um motorzinho. E olha o que esse motorzinho faz. Ele fica deslizando, indo até a posição perto do mouse. Não é a posição exata do mouse, é a posição do mouse, só que tem um pouquinho de aleatório aqui. Às vezes é um pouquinho antes do mouse e às vezes é um pouquinho depois. E a gente faz isso com o X e com o Y. E lembra como a gente montou esse bloco? Deixa eu destrinchar ele aqui para você ver. A gente montou ele da seguinte forma. A gente usou o deslize por tananã até X e Y, e aí a gente fez essas duas partes aqui, ó, esses dois blocos. Posição X do mouse mais o número aleatório e a posição Y do mouse mais esse aleatório. Esses números aqui você pode mudar, tá? O importante é que tenha um menos e um mais, para às vezes ele ficar um pouquinho para a direita e às vezes um pouquinho para a esquerda. E aí a gente monta assim, ó, esse primeiro vai pro X e o outro vai pro Y, que é difícil de pôr, porque o bloco é muito grande. Aqui, ó, foi. E isso daqui vai ficar antes do C. E aí, depois disso, por último, mas não menos importante, se o clone da pombinha encostar no pterodáctilo, ele vai tocar um som de mordida e vai sumir. Espero que você tenha gostado do exercício até aqui e vejo você no próximo.